Louvamos a Deus porque por mais uma vez estamos tendo a oportunidade de estarmos fechando mais um trimestre. Já é o terceiro trimestre de 2024 e estamos dando entrada aí à porta do quarto trimestre de 2024. Bom, que Deus nos deu a oportunidade de encerrar esse trimestre, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, e o tema é a relevância e a esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Se você entrou aí e não for inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever. Ok? Aciona o sininho aí, dá o seu like, o seu dislike, comenta, concorda, discorda, compartilhe. Essa sala de aula é uma sala de aula de mão dupla. Tu ensina daí e eu ensino daqui. Tu aprende daí, eu aprendo daqui. Lembrando que não é uma aula, é um resumo da lição para que você possa utilizar aquilo que for útil dentro do seu ensino, daquilo que você já estudou, o Espírito Santo já te direcionou. Eu oro e peço a Deus que o Espírito Santo ilumine a minha e a sua mente, que ele aqueça os nossos corações para que possamos ensinar com propriedade, com fervor, a palavra de Deus. Olha, o texto áureo dessa lição diz que aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. A verdade aplicada diz: a esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo, por isso ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Quais são os objetivos dessa lição? Atente aí, professor, porque isso dá norte ao seu ensino. Reafirmar a promessa da vinda de Jesus, falar que todas as profecias terão cabal cumprimento e alertar sobre o preparo da igreja para o glorioso advento. Tito capítulo 2, versos do 11 ao 14, é o texto de referência, nós não iremos ler como de costume, para nós sintetizar o máximo possível esse vídeo. Fundamentos da esperança é o tópico 1, mas a introdução diz: encerrando esse trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus. É a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma segura e firme. Hebreus 6:19. Olha, quando a gente fala de a relevância da esperança, nós vamos atentar para aquilo que sinaliza, as placas sinalizadoras que nos chamam a atenção para a volta de Jesus. Essas placas sinalizadoras, elas nos alertam a respeito do trânsito. Nós temos placas sinalizadoras que vão nos chamar a atenção a respeito da vinda do Senhor. São os sinais. Eu anotei alguns aqui. Ó, frieza espiritual, falta de amor, o amor de muitos se esfriaria, falsos cristos e falsos profetas, quase não tem, né? Apostasia, mornidão espiritual e tantos outros males, como guerras, pestes, terremotos, rumores de guerras, maremotos, são placas sinalizadoras que devemos estar atento para que a nossa atenção não se perca no meio dessa estrada, dessa caminhada, dessa jornada rumo às regiões celestiais. Fica atento aí, porque Jesus Cristo virá.
Ó, vamos aqui para a nossa lição. Dito isto, fundamentos dessa esperança. Bom, o que fundamenta essa esperança é o que diz a palavra de Deus, é o que nos dá essa esperança, que nos dá firmeza, a razão da esperança que nós temos. Fundamento essa esperança. A promessa de Deus são dignas de confiança. Eu preciso me apegar, confiar a palavra de Deus. Firmes nas promessas de Cristo. Antes da sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu de forma pedagógica os seus discípulos. Vocês não fiquem perturbados, não fiquem atribulados, porque fiel é essa promessa. O mesmo Jesus que vocês estão vendo ser assunto aos céus, ele voltará. Então fique atento, porque essa chamada de Jesus, essa placa de sinalização de Jesus é para a nossa atenção. Firme nas promessas. As promessas estão aí para nós nos apegarmos a ela. E também nos deixou riquíssimas promessas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele sabia que os discípulos ficariam desorientados, turbados, no entanto, os confortou com a maravilhosa promessa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. As promessas até aqui estão se cumprindo. Promessa de Cristo conosco, promessa do Consolador, as fiéis promessas, elas irão se cumprirem na sua integridade. O 1:2 diz ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a base de toda a nossa fé e se tornou o marco principal nos evangelhos. O evangelho de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que deles escarnecessem, o crucificassem, mas a afirmação gloriosa é que ao terceiro dia ressuscitaria. Mateus capítulo 20, versículo 19. Vai falar a respeito deste assunto. 1 Coríntios 15, 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram sem esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 17, 18 e 19. Então, a nossa esperança não é uma esperança morta, não é uma esperança que murcha, a nossa esperança é uma esperança viva. Você pode, inclusive, levar, não sei, um galho seco, um galho morto, né? Um galho murcho e um galho vivo. A nossa esperança não se perdeu, não seca, a nossa esperança não murcha, a nossa esperança é uma esperança viva, porque fiel e vivo é quem prometeu para nós. Então não esmureça o seu coração, não desanime em meio às pelejas, em meio às guerras, em meio às batalhas. Fique firme, porque fiel é quem nos prometeu. A ascensão de Cristo. As Escrituras deixam claro que a ascensão de Cristo foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Jesus preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento. E ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. João 7,33. Jesus subiu de forma visível, enquanto os discípulos se esforçaram para ter um último vislumbre dele. Uma nuvem o encobriu e os anjos apareceram e reafirmaram a promessa de sua volta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Atos capítulo 1, versículo 1. Se apegue a essa promessa, porque são verdadeiras. Porque
a promessa é verdadeira. Esperança do arrebatamento. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Desde então, nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. É uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática da vida cristã diária. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando você lê Mateus, capítulo 24 e 25, o 24 começa falando no 29 a respeito da vinda do Filho do Homem. No 24:32, a parábola da figueira, exortação e vigilância. Atenção a essa placa de sinalização a respeito da volta de Jesus. Se você quiser, você pode levar, inclusive, essas plaquinhas para chamar a atenção e fazer uma dinâmica em sala de aula. A parábola do bom servo e do mal. Olha, vigilância, figueira, bom servo, mau servo, é servo, mas não é bom. O 25, ele começa a falar a respeito da parábola das 10 virgens. O que está sinalizando? Prudência, vigilância, atenção, porque ele virá e a sua vinda é iminente. Talento. E o seu talento, o que você fez que ele deixou aqui? Você vai prestar conta. Esse texto aqui é riquíssimo dentro desse assunto abordado em sala. Se você estudar ele com detalhes, vai te auxiliar demais, te dá um corpo de conteúdo muito bom para a sua lição. Só não passa do horário, tá bom? Fique atento aí ao horário que você tem como limite de aula na sua escola bíblica dominical. Então mantenha essa organização mental, porque o horário é tudo numa escola bíblica. Promessa do arrebatamento, então fica atento, porque o Senhor virá e o horário ninguém sabe. O que a gente sabe é que a sua vinda é certa. Dia, hora, mês, ano. Isso aí não nos compete saber. O que nos compete fazer é estarmos sempre atentos, vigilantes, aguardando no nosso coração o cumprimento dessa promessa. O Senhor virá. E isso nos alegra e deve irradiar o nosso coração. Como será o arrebatamento? Paulo explica isso quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 ao 18. Paulo fala a respeito dos que dormem e dos que estão vivos. Os tessalonicenses, eles achavam que quem estivesse vivo para a vinda do Senhor, eles teriam um grau superior de espiritualidade. Cá para nós, mas isso ainda está no nosso meio. Quando a pessoa fica defendendo que é do arrebatamento, parece que ele está menosprezando, ou nas entrelinhas, menosprezando aqueles que morreram. Então, essas ideias, elas são antigas, aonde quem acredita que vai ser arrebatado parece que tem um sentimento de superioridade em relação aos que morreram. O Evangelho não trata desses sentimentos. Paulo está dizendo que, no verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, os que dormem, na verdade, eles já estão com o Senhor. Se fosse para botar nível de experiência com Deus, hoje eles estão numa experiência melhor do que a nossa. Então, eles seriam o privilegiado.
E isso acaba desconstruindo essa ideia, dessa arrogânciazinha espiritual, porque eu sou a geração do arrebatamento. Não, não, quem está já com o Senhor está hoje desfrutando da comunhão com Jesus Cristo. E Paulo continua, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que dormem, dormir aí é uma expressão conotativa para os que estão mortos, para os que morreram. Então, de modo algum precederemos, ou seja, temos privilégios melhores que eles. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está uma explicação detalhada aos crentes de Tessalônica e muito bem explicada e didática para nós também. Até para a gente desfigurar algumas ideias que permearam as nossas igrejas, as nossas teologias, e muitos defendem a ideia, não, porque eu sou do arrebatamento, geração do arrebatamento. Desconstrui essa ideia, porque enquanto nós estivermos vivos, nós corremos o risco de morrermos de uma hora para outra. Então, essas ideias, elas são prepotentes, são orgulhosas e não traz um conceito bíblico para poder ficar disputando quem é do arrebatamento ou quem vai ser arrebatado está numa condição melhor do que quem já morreu. A igreja de Tessalonicenses já discutia esses assuntos. O resultado do arrebatamento. Teremos nossos corpos glorificados, porque convém que isto que é corruptível, que é esse corpo, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Entraremos para as mansões celestiais preparadas por Cristo desde a fundação do mundo. Desfrutaremos de paz e prazer, morte, choro, dor, nunca mais, nunca mais. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Cessou a morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Assim como o veremos. Que glória seja dada a Jesus. Essa é a nossa esperança, de que um dia tudo isso vai cessar. E quando a gente chegar no céu, nós vamos usar aquela expressão que a rainha de Sabá usou para Salomão. Não me falaram nem a metade. Quando ela chega no reino de Salomão, 1 Reis, capítulo 10, vamos ler. E ela vê toda a glória do seu reino, ela se encanta com a grandeza do reino de Salomão. E no verso 7 do capítulo 10, diz assim, eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade, a fama que ouvi. Usar só essa expressão aqui, eis que não me contaram nem a metade. Vai ser mais ou menos isso, dessa forma, que iremos falar quando chegarmos no céu. Não me falaram nem a metade, porque sobrepujas a qualquer coisa que a nossa mente imagine. Não cabe na mente, não penetra no coração. Vai muito além de qualquer coisa aqui dessa terra. Glória a Jesus. Esse é o resultado do arrebatamento. Teremos esse corpo transformado, glorificado e desfrutaremos eternamente da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 3 tem aí por epígrafe a recompensa da esperança.
temos serena certeza de que, andando em obediência, segundo as suas muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Paulo diz que a obra de cada crente será provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Por quê? A obra de Deus, que a obra dos homens você recebe honra aqui mesmo. A obra de Deus, ela será avaliada pela motivação que nos levou a fazer. Então, se a motivação foi pura, galardões, trabalho aprovado. Se a motivação, se a ortopatia, o sentimento que me levou a fazer, foi para benefício próprio, para promoção própria, obra passada pelo fogo, queimada, você já recebeu a sua honra por aqui mesmo, e você vai ser salvo, mas todavia o seu galardão ficou aqui mesmo, porque você foi aplaudido aqui. A motivação que te levou a fazer a obra foram aplausos, elogios, cargos, bajulações. Por isso que a pureza de propósito, o sentimento que me leva a fazer, é isso que está sendo medido e avaliado por Deus. Gozo e alegria na vida presente. O princípio da esperança se estende até a eternidade, mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos desta vida. O salmista disse: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Com esperança temos alegria na vida e podemos exercer a paciência e suportar as aflições com firmeza, certeza de que um dia descansaremos de todas elas e desfrutaremos de paz, desfrutaremos da presença eterna do Senhor. Ainda que a paz aqui deve ser fruto do Espírito Santo em nós. Tempestade pode bater na nossa porta, mas a paz deve permanecer dentro de nós. Que o Espírito Santo nos ajude. O tópico 3, subtópico 2, diz: reinar com Cristo. A redenção consumada por Jesus Cristo faz com que os que estão em Cristo sejam designados, dentre outros, como sacerdócio real. Aponta para a natureza real, pois serve ao Rei dos Reis e assim participa da sua natureza real. Tal verdade é corroborada em Apocalipse 1:5-6, que expressa o resultado da perfeita redenção esperada por Jesus Cristo. É o ato de você governar. Milênio, Cristo governa o mundo, a igreja participa desse reinado com Cristo. Então, é o sacerdócio real que Pedro coloca na sua primeira carta. No reinado de Cristo, a igreja participa como se fosse de camarote. Cristo governa, Cristo reina, e a igreja participa desse reinado com Cristo. Apocalipse capítulo 20 registra a respeito do reinado milenial de Cristo. É sempre bom que você pegue o texto de Apocalipse capítulo 20 e dê uma estudada nele a nível de conhecimento para uma melhor abordagem do assunto, tá bom? A manifestação futura, o tópico 3, subtópico 3, diz o texto de Colossenses 3:1-4, é pertinente quanto ao caráter escatológico da esperança dos que estão em Cristo. Ao mesmo tempo que o nascido de novo já expressa no dia a dia uma conduta coerente com o fato de viver em novidade de vida, também vive na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vinda de Jesus, da nova vida que já começou. Esta segunda vinda do Senhor, como expressou Russell Shedd, marcará o dia da revelação da verdadeira natureza dos filhos de Deus e aparecerão com Cristo, revestido da sua glória, dando assim a última confirmação da verdade de que quem tem Cristo como Salvador e Senhor
possui tanto quanto aquele que tem a Jesus e também o mundo todo. A manifestação futura, ou a manifestação de Jesus em glória. A teologia pentecostal, ela divide a segunda vinda de Jesus em duas fases. Primeiro, ele vem para a igreja. Segunda, ele vem com a igreja. Primeira, somente os santos o verão. Segunda, todo olho o verá. Então, vai se dividindo assim. Depois você pode dar uma pesquisada nesse assunto a respeito da divisão dentro da teologia pentecostal da segunda vinda de Jesus, dividindo-se em duas fases. Bom, a conclusão diz: a verdade do evangelho fundamentam de forma segura e inabalável que Jesus Cristo é a base da esperança cristã. O apóstolo Pedro fala da firme e viva esperança, e quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus. E a vida eterna em Cristo é maior entre todas elas. Que essa esperança esteja viva em nossos corações. Se porventura a esperança de um aluno seu, de um professor, de repente, que está nos ouvindo, esteja murcha, ore e peça a Deus para que o Espírito Santo reacenda essa esperança. Ore pela sua turma, ore com a sua turma, peça o Espírito Santo. Está naquele ambiente de sala ali? Faça uma oração, concluindo a lição, para que o Espírito Santo reavive, reacenda essa firme esperança da vinda do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos receber na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja nos assistindo. Fique com Deus. Até a nossa próxima lição.